Pessoal, já deu start aqui na gravação, né? Como eu estava falando, primeiramente, parabéns aí. Não é fácil a gente continuar em qualquer curso que seja, curso técnico, curso superior, né? Pós-graduação, não é fácil. Ainda mais, né? O curso de vocês que eu sei que muitos aí trabalham, né? E como se diz, aquele tempinho que sobra aí que você, né? Sobra não, né? A gente é que faz sobrar, né? Então, parabéns aí, né? Quem está continuando aí firme e forte, tá? Antes da gente iniciar a web de hoje, eu vou compartilhar ainda mais que a primeira, né, desse módulo, compartilhar a nossa, de incluir o som, né? A nossa animação aqui com a diretriz aqui do Senai, tá? Aí já que a gente volta aí a nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, essa é a diretriz do Senai, né? Eu costumo parafrasear, pelo menos em início aí de curso, né? O momento mais importante para cada um de nós aqui é o momento atual. Se perguntarem para você qual que é o momento mais importante para você, é o agora, né? Agora você está assistindo a aula, daqui a pouco, né, você vai estar aí conversando com a família, alguns aí vão estar de plantão, né? Vão estar trabalhando. Então, o momento presente é o momento ideal para cada um de nós, porque é no presente que a gente, né, desenha, né, que a gente faz o futuro, projeta o futuro, tá? Então, sejam bem-vindos aí. Vamos iniciar nossos trabalhos aqui e os disclaimers iniciais aqui da nossa disciplina. Deixa eu compartilhar a telinha. Então, pessoal, a turma de vocês aqui, ó, eu já arrumei aqui o dossiê de vocês, acrescentei, né? Então, esse módulo específico um já até arrumei a pastinha aqui. Ele vão ter 3 UCs, né? No módulo básico nós tivemos 4. Então, vão ter 3 UCs. E a essa que a gente está iniciando hoje, né? Instalação elétrica predial. Depois, segurança e eletricidade, que nada mais é do que um compilado da NR10, né? Com sistema elétrico de potência e depois projetos elétricos prediais. Eu costumo dizer que no módulo específico um é agora que você está entrando em contato com a eletrotécnica, aqui no curso de eletrotécnica. Os alunos lá da engenharia, eu costumo dizer que é nesse momento que você entra em contato aí com instalações elétricas, né, para ter o conhecimento específico do curso. Até então, foi matemática, física, né? Um pouco aqui de comunicação oral e escrita aí. E agora a gente está afunilando mais ainda. Aí, pessoal, aí eu queria pedir desculpa para vocês que eu não consegui encaixar a nossa turma na segunda-feira, né? Que eu estou acompanhando algumas turmas na parte da tarde, e aí lotou minha segunda-feira e eu tive que passar vocês para terça.
Em função disso, era para a gente já ter tido aula semana passada, tá? Mas assim, não vai prejudicar vocês, eu adequei aqui. A questão é que eu vi que vocês já tiveram um momento presencial. Eu nem olhei aqui na FO. Já até publicaram a FO, mas dependendo aqui, quem teve o momento presencial e não ficou sabendo, aí eu não sei. Tá aberto aí o microfone aí para vocês me falarem e também eles podem falar com a monitora e a Flaviane, né? Que aí a gente vê essa questão. Na hora que eu montei o cronograma, que eu falei, peraí, já teve uma aula presencial, né? Que foi no sábado passado. Aí eu não sei se todos vocês foram aí, o Felipe, o Weber, eu nem olhei. Eu só baixei, eu olhei agora há pouco aqui a FO que eu estava colocando aqui as salas aqui na tela, né? Então você foi. Daí eu vou olhar essa questão aí, quem não ficou sabendo, né? Quem não teve aula, ó, quem não ficou sabendo que teve a aula, né? Vamos dar um jeito nisso aí para repor, tá? Aí foi falha mesmo aqui que eu vi. Eu falei, nossa, já teve uma aula aí por essa questão que era segunda-feira, aí passou para ser terça-feira, e aí atrapalhou um pouco. Ah, mas qualquer coisa vocês comunicam, vocês falam aí, tá, pessoal? Então vamos lá, já fiz até a pastinha, já até baixei aqui a FO, só falta eu colocar as notas. Pessoal, essa UC aqui, é, essa aula aqui inicial, eu não. Talvez até fale do fórum de discussão, mas é uma aula. Deixa eu ver aqui se tem o material aqui para vocês. Tem aqui na aba Biblioteca, tem essa tabela do IEC, né? Tem a NBR 5444. Ok, ó, vocês podem baixá-la, tá? A norma que não tiver aqui, eu estou vendo que não tem a 5410 e ela vai ser fundamental para a gente. Eu vou pedir para a Flaviane colocar ela aqui disponível para vocês, tá? Mas vamos, ó, tem essa simbologia aqui. Daí, geralmente eu começo, né, falando sobre normas, tá? E eu vou pegar aqui uma aqui que é a clássica. Essa a gente não tem como ficar longe dela aqui, que ela vai ser talvez a norma mais comentada. Eu separei algumas aqui, eu tô ainda atrás da 5419. Aqui tem 4 volumes. Eu vou pedir para a Flaviane colocar ela aqui disponível para vocês, tá? Eu vou pegar emprestado aqui esse modelo aqui. Então, pessoal, né, gente fazendo aqui vamos dizer assim, uma introdução aqui em instalações prediais, tá? Caso vocês não saibam, existe a norma, professor, já ouvi falar. Beleza. A NBR 5410. Professor, essa ABNT aí, ela é um laboratório, tipo aquele Inmetro, que tem aqui no Brasil, e que ele faz testes e aí cria os padrões aí de engenharia, os padrões que a gente conhece na área, né, da engenharia e da eletrotécnica. Não necessariamente. Existe sim laboratórios, viu? Inclusive, eu vou mostrar para vocês na próxima UC que quando você tem um documento que ele é fundamental também para a nossa área e ele é pouco divulgado. Ele praticamente não é divulgado na eletrotécnica e na engenharia elétrica ele é muito negligenciado,
e é uma documentação que, se nós, profissionais da elétrica, ficarmos assim de olho nela, além da gente ter muito serviço e podendo ganhar muito dinheiro com isso, né? Essa documentação ela é fundamental. Toda empresa, por exemplo, ela precisa, por exemplo, ela contrata eletricista, né, predial. Tem empresas que contratam eletricista industrial, né? Geralmente indústrias. Tem umas que contratam as terceirizadas da Equatorial, né? Contratam eletricista de rede de distribuição, tá? Eu ministro também as aulas do curso aqui do CETICT, né? O CETICT é o Senai Nacional e fica lá no Rio de Janeiro. E daí eu faço treinamento com os alunos, né? Na parte AD do curso de eletricista de redes. Então, toda empresa precisa de eletricista, né, das várias áreas aí. Tem o Linha Viva, né, que trabalha com rede energizada. E não sei se vocês sabem, toda empresa que contrata esse profissional, ele tem que ter o certificado do curso. Ele não é igual ao curso de vocês, que é um curso técnico, não é igual ao da engenharia, que é uma graduação, né? Ele é um curso de capacitação e geralmente quem pode. Eu sei que pelo menos quando os técnicos estavam sob o comando ali, sob a tutela do CREA, eu sei que os técnicos podiam. Acredito que com o CFT eles ainda podem, né? Tanto o eletrotécnico quanto o engenheiro eletricista, ele tem autorização, viu? Faz parte do seu rol de atribuição técnica. Professor, o que é um rol, né, de atribuição técnica? São várias atribuições, né, que a gente pode exercer. Por exemplo, eu, engenheiro, eletricista, vocês, futuros eletrotécnicos, podem fazer projeto elétrico, inclusive assinar o projeto, tá? Tá dentro do rol, né? Rol é o quê? É lá na estatística, por exemplo, características, né? No caso, projeto elétrico, que você pode fazer. Outra coisa, você pode assinar execução de obra, ou seja, você pode ter um responsável técnico, ou um eletrotécnico, ou um engenheiro eletricista pelo projeto, e você só assinar a execução, ou seja, você se responsabilizar pela montagem, né, a montagem e a instalação daquele projeto, daquele circuito. Aí você vai ser o responsável por seguir aquele projeto, tá? Então, nesse rol aí de capacidades técnicas que a gente pode, né, inclusive ganhar dinheiro com isso, a gente tem também a atribuição técnica de poder ministrar cursos de capacitação, tá? Eu estou falando curso de capacitação, pessoal, é porque aqui no Senai, o jargão técnico aqui do Senai é um pouco diferente. Ele é chamado de qualificação. Porém, esse jargão ele entra em conflito com o jargão técnico do CREA e também, né, com o do CFT, do Conselho Federal dos Técnicos, porque o Conselho Federal dos Técnicos, ele quando separou, né, da engenharia lá do CREA, todo e qualquer serviço que o técnico podia fazer, né, a documentação, o CREA disponibilizou para quem, né, quem é do conselho aí, né, dos técnicos para poder, né, montar lá o plano, a instituição, né? Então, eu, engenheiro eletricista, e você, futuro eletrotécnico, tem a autorização, ou seja, está lá. Eu vou falar aqui a resolução aqui do pessoal da engenharia. Eu confesso que eu não me lembro mais, porque mudou, né? Mas é a mesma coisa. Eu sei que o meu aqui ele é mais antigo, como eu sou formado há mais tempo, chama Resolução 218, artigos 9 e 8, se não me falha a memória. Ou só 9, eu sei que é o artigo 9 e 8. Nessa resolução, todo engenheiro eletricista,
tudo no que tange a eletricidade, eu não estou falando só de energia, não, mas de sinais elétricos, nós temos a atribuição de assinar, projetar, né? E inclusive uma atribuição a mais, porque antigamente não existia essa função, né? Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego preconiza, né? Antigamente não existia a função de eletricista. Vocês sabiam dessa? O eletricista era escolhido assim, eu olhava para o cidadão e falava, carinha de eletricista, né? Até isso seria engraçado, pessoal, se fosse mentira, né? E é verdade. Eu conheço muito eletricista que eu dei treinamento depois dele já ter trabalhado vários anos aí na área da elétrica, né? Até um aluno meu me falou na época, eu estava ministrando curso para a antiga Celg, né? Ele falou, professor, se eu tivesse de ter tido acidente, se eu tivesse de ter morrido, eu já tinha ido, porque eu trabalho nessa área há muito tempo. Agora esse povo está exigindo esse certificado, né? Pessoal, é porque antigamente o eletricista, como não existia uma função definida, né? Quem fazia tudo, né? E bem antigamente mesmo, não tinha nem a função de técnico, que dirá, né? Só tinha de engenharia. E antigamente era muito raro você ter alguém formado em engenharia. Era muito raro, porque o ensino era presencial, né? Não é igual hoje. E ele não tinha esse tanto de faculdade que tem hoje, né? Instituições de ensino. Só que aí o que que o pessoal fazia? Eles treinavam ali, né? Meia boca mesmo, né? A palavra é essa. Treinavam ali meia boca ali, meio mundo ali de eletricista, dava esse nome e pronto, Shazam, o cara virou um eletricista. Mas na verdade não tinha plano de curso, não tinha uma definição do que esse eletricista podia fazer, né? Era só montar instalações elétricas. Obviamente, quando você não tem uma definição, o que que acontece? Muito acidente. Aí, em função disso, nasceu o que a gente conhece hoje como engenharia de segurança do trabalho, tá? Atualmente aqui no Brasil, né, o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, esse Ministério do Trabalho e Emprego aí, né, ele fundou uma pós-graduação, né, geralmente a engenharia de segurança do trabalho, ela responde a engenharia civil, tá? Ela é uma pós-graduação da engenharia civil. Mas ela é aberta para qualquer engenharia. Antigamente era aberta até para arquitetos. Depois que os arquitetos saíram do CREA, né? Inclusive, os arquitetos não estão mais no CREA há muito tempo. Eles têm um conselho próprio que é chamado de CAU, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Daí o pessoal não deixou mais arquiteto virar engenheiro de segurança, tá? Aí essa pós-graduação, o pré-requisito é você ter um curso de engenharia. Pode ser engenharia florestal, engenharia da pesca, acredite, existe esse curso. Engenharia de alimentos, qualquer engenharia. Se você é engenheiro, você pode fazer essa pós-graduação. Inclusive, foi a que eu fiz, né? Inclusive, ela você pode se apresentar, né? Ela é uma pós-graduação, só que é uma pós-graduação em que você recebe atribuições como se você tivesse feito outra engenharia, tá? Então, a segurança do trabalho, o próprio nome já diz, já denuncia o que ela faz, né? Ela visa segurança enquanto o trabalhador, enquanto o colaborador, né? A nova linguagem da administração, né? Enquanto ele exerce sua função laboral, tá? Então, as normas, né? Por exemplo, a NBR 5410, né? Ela é chancelada, ou seja, ela vale como uma norma, né? Porque ela é referenciada lá dentro da NR10. A NBR 5419 também para SPDA, né? Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica e tantas outras da área da elétrica, né?
Tem a 14039, que fala de instalações de média tensão, tá? Mas, assim, professor, e da onde que brotou esse negócio aí de instalação elétrica, né? Essa norma aí. Então, essa norma, antigamente eu achava que existia um laboratório, todo mundo de jaleco branco, bonitinho, né, fazendo teste nesse laboratório. Pode até ter existido, mas não aqui no Brasil. Na verdade, a norma técnica, ela é oriunda de uma associação atualmente chamada I3E. Vou pôr aqui, ó. Essa aqui é a famosa I3E. Você está vendo pelo link aqui, ó, é uma organização, né? .org. Se eu não me engano, acho que .org é governamental. Se eu não me engano, deixa eu só ter certeza aqui. Ah, se eu não me engano, ela é governamental. Professor, então, deixa eu aceitar aqui, né? Professor, então, o que que é essa tal de I3E aí? O que que ela faz, né? Ó, o I3E é uma comunidade global para tecnólogos que ajuda a moldar os sistemas e padrões do futuro. O I3E, pessoal, depois vocês acessem esse site aqui, ele tem uma história longa. Isso começou há muito tempo atrás nas universidades, nas faculdades lá dos Estados Unidos, tá? Então, o I3E é tudo relacionado à elétrica, ou seja, fornecimento de energia, sinais e sistemas que chamam, né? Sinais, por exemplo, sinal telefônico, que antigamente, né? Antigamente não, até hoje, né? Sinal telefônico é só áudio, né? Sinais que atualmente a gente conhece como sinal aí de internet, né? Padrões, por exemplo, de Wi-Fi, que é o 802, padrões Bluetooth, que também é um padrão, é uma rede digital, né? Só que ela é uma rede digital pessoal, né? E essa rede digital pessoal, ela, obviamente, se ela é pessoal, ela está ali em volta de você, né? Serve para transmitir dados, né? Transmissão de dados digitais, né? E outros. Então, tudo quanto é padrão que você imaginar, controle, né? Controle na parte aí de automação, tudo que é elétrico, internet, telefonia, energia, tudo relacionado à elétrica, o I3E, ele detém todo esse conhecimento. Professor, mas como que ele adquiriu todo esse conhecimento, esse I3E? Então, toda faculdade tem os CAs, né? Não sei se vocês estão acostumados com esse termo. O CA, ele é um centro acadêmico. Então, o centro acadêmico de uma faculdade, né? O pessoal lá do centro acadêmico consegue, dependendo do tipo de centro acadêmico, né? Consegue estágio para os alunos. Tem o departamento, no caso da elétrica, né? Tem o departamento de engenharia elétrica nesse centro acadêmico. Inclusive, desculpa, gente. Inclusive os trabalhos, né? Os trabalhos oriundos de monografias, né? De cursos de graduação, né? Tem algumas faculdades com curso técnico que tem o chamado trabalho de conclusão de curso, né? O TCC, tá? Também na faculdade tem esse trabalho. Alguns aceitam artigo científico, né? Então, todo esses trabalhos aí de finalização de curso, todos os trabalhos, né? Artigo científico relacionado à pós-graduação, né? Lato sensu, stricto sensu, né? Que é mestrado, doutorado, tudo relacionado à elétrica.
ao longo dos anos, né, esses centros acadêmicos, eles foram, né, e as faculdades, obviamente, né, elas foram guardando todos esses trabalhos acadêmicos que viraram livros, né? Inclusive professores, né, viraram donos de empresa porque eles trabalhavam, por exemplo, tem um tem um engenheiro, não, acho que ele é físico, um físico muito famoso, acho que é Edward Shockley, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é assim que escreve. Shaw. Ó, graças a Deus a gente tem o Google aí, né? A Wikipédia. Ó, esse aqui, ó, William Shockley, foi ele que inventou e patenteou, né? Em 1951, faz um tempinho, né? O transistor. Mas não foi ele sozinho, não, viu? Ele e alguns amigos, né? Descobriram o transistor. Na época só tinha válvula. E ele era ele era professor de faculdade também, né? E eles compunham, né, centros acadêmicos lá dos Estados Unidos. E eles pegaram esse conhecimento aí e aplicaram e criaram uma empresa que não sei se vocês conhecem, né? Hoje ela atende pelo nome de Texas Instruments, né? A Texas Instruments foi criada aí pelo Shockley e seus amigos aí, tá? É, com o intuito de inovação tecnológica, né? O transistor, a gente sabe que graças a ele a gente está tendo essa aula aqui agora, né? O transistor basicamente é a unidade ali lógica, né? A unidade é o circuito digital que a gente consegue ali, né? Com alguns arranjos ali de soma, subtração, nós criamos nós não, né? Não foi eu que criei. O pessoal aí, né? Depois o pessoal da IBM, né? Depois o pessoal da Apple aí criaram os processadores, né? Primeiro microcontroladores e processadores, né? Então, basicamente, um processador, seja ele uma CPU, né? Seja ele uma GPU, que é a placa gráfica que a gente aplica por fazer cálculo de matrizes, né? A gente aplica em gráficos, nós aplicamos também inteligência artificial, porque os cálculos de inteligência artificial são equações lineares, né? São cálculos matriciais, né? Quando a gente fala linear é porque o cálculo linear ele tem uma única variável. Quando você encontra mais variáveis, daí ele tem nomes específicos aí, tá? O sistema elétrico de potência, nós só temos o sistema lá, chama SCADA, né? O sistema de aquisição e supervisão de dados, né? Um computador central, graças ao transistor. Então, o I3E é essa organização aí não governamental, né? E o pessoal criou o I3E e criou várias normas que têm outros nomes e outros números. Daí a missão do I3E é fornecer esses padrões, né? E aí cada país compra esses padrões de engenharia, padrões de montagem, né? Essa padronização. Ah, eu quero saber tudo sobre protocolo de rede Wi-Fi. Então você vai lá no protocolo 802. Quero saber tudo sobre protocolo de rede industrial, né? Ah, dependendo, você vai lá o RS 232, né? E vários outros tipos de protocolo aí de redes, né? Profibus, Fieldbus e por aí vai, né? Então esses protocolos aí são frutos de trabalhos acadêmicos, né? É, monografias, teses de mestrado, teses de doutorado que foram sendo estudadas ao longo dos tempos aí, ao longo dos anos, né? E foram, né, devidamente viraram livro, armazenado.
viraram empresas, né? Então, todo esse conhecimento, ele agora é essa organização, o I3E, e essa organização ela vende para, né, vende para o Brasil, vende para a Europa, qualquer país que interesse em ter padrões, né, padrões aí de engenharia, não só das faculdades, mas das empresas aí. Ah, então, professor, na prática, então, assim, trocando em miúdo, a NBR, por exemplo, a 5410, é uma norma internacional que ela é proveniente desse material didático que foi, né, sendo estudado e que foi sendo, está sempre sendo atualizada, né, pelo I3E. O I3E vende, né? Eu chego no I3E e falo, né? Se eu fosse o presidente na época lá, sei lá, Getúlio Vargas, né? Eu chegaria para o I3E, I3E, eu quero uma norma aí que trata sobre instalações elétricas de baixa tensão. Ou, né, presidente, eu tenho aqui uma aqui, essa daqui, ó, que fala de construções, né, de instalações elétricas em baixa voltagem. Não, então deixa eu dar uma olhada nela aí. Aí ele pega, vende, né? Vende para mim. Eu mando traduzir, crio uma associação brasileira de normas técnicas, né? Ou seja, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem os seus membros, obviamente, né? Assim como eu já trabalhei com o presidente da Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho aqui de Goiás, tá? Na época era o seu Nassim Taleb. E, e essas normas aí, né? Esse pessoal, eles têm um trabalho, por exemplo, eu já participei, né? De revisões, já que ele é da elétrica, né? Ele é da elétrica e da segurança do trabalho. E daí, tudo relacionado à elétrica, no caso a NR10, né? A gente revisava, né? Revisava essa norma, e aí todo ano, né? Às vezes é anual, às vezes é a cada 2 anos, ou às vezes quando aparece uma aplicação nova, a gente vai lá, revisa e põe essa publicação em prática. Tá? Então, tá tudo interligado. A norma, né, brasileira é um Ctrl+C, trocando em miúdos aqui, né? É uma cópia, né? Só que é uma cópia licenciada, né? Eu pego ela lá do I3E lá nos Estados Unidos, traduzo por português, né? E aí essa norma é vendida aqui no Brasil, né? Inclusive, ela é o único material que é referenciado na NR10 que você tem que desembolsar, tá? Aí, por sua vez, essa e outras normas que a gente vai ver ao longo, que a gente até já viu, né, ao longo do nosso curso, elas são, né, compradas, traduzidas por português, né? E mais uma vez o pessoal das concessionárias de energia compra elas, né? Que você só consegue só comprando mesmo. Ah, professor, se eu tenho, essa aí é sua, o senhor comprou? Não. É o seguinte, como eu também eu trabalho na indústria, eu sou projetista, né? Eu faço parte de um grupo, a gente tem um grupo aí que todo e qualquer serviço que eu faço, né? Vamos supor que o Arthur aí, ele faz parte desse grupo. Só que o Arthur é engenheiro civil. Aí tudo relacionado a civil que ele fez, que ele trabalhou, ele vai e joga nesse grupo, que é para todo mundo utilizar. Tudo que eu faço relacionado, por exemplo, uma vez eu coloquei lá, eu tinha um arquivo de uma norma, eu até esqueci o nome da NBR, que ela trata sobre ressonância magnética, tá? A gente fez um trabalho aí para um hospital e daí a gente tinha que supervisionar a instalação de uma ressonância, inclusive ver qual transformador que ela tinha um transformador próprio, né? Você tinha que pôr um transformador próprio lá. Aí tem o magnetron, se eu não me engano, acho que tem esse nome lá. Daí a empresa que contratou a gente comprou essa norma, comprou até um livro.
Daí, depois que eu fiz, né, aí eu pedi autorização lá pro meu chefe, né, que ele comprou, eles compraram e entregaram pra gente fazer o projeto, né? Seguir a risca lá a instalação da ressonância. Daí eu forneci para eles. E aqui no Senai, o pessoal tem uma parceria. Esse daqui, no caso, é minha, viu? Que eu consegui compartilhada lá nesse grupo, tá? Mas aqui o Senai, ele fornece, por isso que eu falei que eu vou pedir aqui para Flaviane pegar lá no repositório aqui e deixar essas normas disponíveis para vocês, né? Até para quando vocês forem estudar aí, né? Vocês utilizarem elas, tá? Então, ela é a única norma que é comprável, vamos dizer assim, que aí você tem que comprar, né? Agora, a concessionária de energia pega essa norma e gera um documento baseado nela e em outras, chamado de norma técnica de distribuição, tá? Eu vou acessar a página aqui, ó, normas Equatorial Goiás. Coloca Equatorial Goiás, viu, pessoal? Porque aí Equatorial tem no Ceará, tem lá no Pará também, né? Aí a gente tem que ir no local certo aqui, porque senão pode ter alguma diferença de infraestrutura, de instalações, né? Você entra aqui, aí se você colocar ali, entendi e enviar. Sempre ele pergunta esse negócio. Aí quando você vem embaixo aqui, ó, tá vendo? Normas técnicas de conexão. Você clica aqui, às vezes ele vai dar um erro aqui, ó. Aí ele não mostra esse spam aqui. Só você fechar ele, você clica de novo, ó, vai aparecer esse tanto de norma técnica de distribuição. Professor, qual que é a diferença dessas aqui da concessionária e dessa que o senhor está mostrando que ela é oficial, né? Que a gente tem que, o pessoal compra, né? Elas, né? Inclusive a própria concessionária de energia compra, viu? Eles compram essas normas. Aí, por exemplo, eu preciso gerar um padrão de fornecimento de energia em baixa tensão, tá? Para Equatorial Goiás, né? Para a concessionária de distribuição nossa atual. Então, a Equatorial Goiás, ela tem engenheiro, tem técnico, tudo que você imaginar lá, técnico de várias áreas, né? Eletrotécnico, com certeza eles têm, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, engenheiro eletricista, tem engenheiro civil lá, tem também. Então, esse corpo de profissionais, no caso o pessoal da elétrica, ou um eletrotécnico, ou um engenheiro, ele vai ser responsável, né? Na verdade, não é só uma pessoa, são várias. Eles vão ser responsáveis por pegar essa norma aqui, ó, que a Equatorial comprou, né? E aí colocar os padrões que estão nessa norma nessa documentação aqui. No caso, a 5410, que fala de instalação elétrica de baixa tensão, e não é toda que não, tá? Tem outras normas também dentro dela. Mas basicamente, a NBR 5410, ela está dentro dessas duas normas. Como são muitos zeros, são 4 zeros aqui, né? Não dá nem para falar 1000 de ré, né? 10.000 de ré, né? Então, eu só falo NT01, tá? E essa outra norma também, ó, ela é relacionada à instalação elétrica de baixa tensão. A diferença é que a 01 é para uma única unidade consumidora e a 04 são para várias unidades consumidoras, ou seja, kitnets, apartamentos, condomínios verticais, que é prédio, né, de apartamento, condomínio horizontal, que são condomínios ali de casas, né? Então, tudo no que tange a instalação elétrica padrão Equatorial Goiás, o pessoal pega tudo que está nessa norma na 5410 em outras também, né? E compila uma espécie de apostila. E essa apostila, né, hoje em dia é fácil porque toda empresa tem site, né? Antigamente era muito mais difícil. Antigamente, mesmo antes aí, vamos dizer assim, do advento da internet, era muito difícil você encontrar uma norma dessa. Só o pessoal da engenharia que tinha acesso,
Inclusive ali no setor universitário aqui em Goiânia, ali onde fica a Universidade Federal, a Universidade Católica, eles têm algumas plotadoras, né? As famosas Xerox, né? E aí você tinha que ir lá, por exemplo, você precisasse de uma norma, né? Antigamente a de baixa tensão, ela era a da Celg, ela chamava NTC 04, tá? Aí você precisava dela, você ia lá na Celg, pedia a norma, e aí até na própria Celg tinha uma plotadora. E aí você pediu uma cópia, você pagava lá um valor e eles te davam, né? Vendiam uma cópia para você. E aí você tinha que ter ela física. Imagina, ó, só essa daqui, ó, essa norma técnica aqui, ó, tem 217 páginas. Vamos ver aqui a 01, ó. A 01, para a gente não perder tempo baixando, essa daqui, ó, tá vendo que tem duas revisões aqui, ó, tem a revisão 8 e a revisão 9. Provavelmente foi alguma atualização, né? E essa atualização, ela é publicada nessa revisão. Tá vendo que a que eu abri aqui é a revisão 7 ainda, ó. Ou seja, já estamos na revisão 9. Foi atualizada, ó, dia 29/5 desse ano, tá? Então, atualização relativamente nova aí. Então, tudo o que tem, imagina, ó, só essa daqui dá 104 páginas. Aí, antigamente, não tinha, assim, essa facilidade. Primeiro que não tinha site, né? Só depois é que veio, né, os computadores. Antigamente era muito difícil você acessar a internet, que era extremamente caro. O pessoal só acessava de noite, né? Na parte da madrugada, quando o pulso telefônico era mais barato, né? Inclusive, quem usava na parte do dia era só a empresa, né? Que tinha dinheiro para bancar, né? E mesmo quando tinha internet, não era fácil você conseguir um documento desse daqui, tá? E aí depois, com a facilidade, né? Hoje você pode de forma gratuita, não, gratuita nunca nada é, né? Você pode, gratuita é modo de dizer, né? Mas assim, para você pegar aqui, você não vai pagar. A única coisa que você vai ter que pagar é sua internet, né? Ou seu 3G, e aí ela está de forma gratuita, ou seja, você não paga nenhuma taxa, nenhuma tarifa para pegar uma norma técnica da concessionária. Mesmo porque a concessionária ela não faz isso, né? Porque, obviamente, quanto mais os profissionais, né, os eletricistas, os eletrotécnicos, os engenheiros souberem, tiverem acesso aos seus padrões aí de construção, mais fácil vai ficar, né, para você fazer os projetos, tá? Então eu precisava fazer esse adendo antes mesmo da gente fazer a primeira atividade, né, da gente analisar a primeira atividade. Então vocês podem vir aqui no site, né, baixar essa norma, vão precisar dela demais, tá? Para a gente fazer cálculos, tirar algumas conclusões aqui, né? Então, essa aqui é gratuita, você pega lá no site da Equatorial Goiás, né? Já que a gente está aqui, né, em Goiás. E essa daqui eu vou pedir para a Flaviane colocar uma cópia, tá? Vou pedir aqui para minha orientadora, né? Que ela tenha acesso, né, às normas técnicas que o Senai disponibiliza para poder disponibilizar para vocês, tá? Né? Enquanto alunos, né? É interessante que vocês tenham acesso a esse material aí, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Vocês têm alguma dúvida? Vocês trabalham aí, Felipe, Weber, trabalha. Tá liberado o microfone, viu? O microfone tá aberto aí, ó. Se quiser ter alguma dúvida, já trabalham na área, tem alguma expectativa aí para o curso? Daí, pessoal, né? Na próxima aula, a gente já vai fazer.
Quem tiver algum questionamento aí já pergunta aí. Próxima aula a gente vai começar analisando o fórum de discussão, esse daqui, ó. Fórum de discussão está na aba situação de aprendizagem, tá? E ele tá, deixa eu ver aqui, ó, bem no alto da página aqui. E aí na próxima aula, já está no final aqui, vamos discutir sobre ela, né? Sobre uma situação, né? Uma SAP, né? O que que é uma SAP? É uma situação de aprendizagem, ou seja, é uma situação profissional que pode acontecer, né? Com qualquer um de vocês, né? Com qualquer um de nós aqui. Mas a gente tem que lapidar essa habilidade, né? Porque vocês são estudantes de eletrotécnica, né? Eu sou aqui o professor, né? Eu sou engenheiro eletricista, então nós temos que dominar essas perguntas aqui, né? E mesmo porque a gente não vai saber tudo decorado dessa norma da 5410, né? Mas a gente tem que saber pelo menos aonde que a gente vai procurar. Quando eu fiz engenharia de segurança, né? Eu fiz porque o escritório lá, né, falou assim, ó, você quer ser contratado? Eu falei, é óbvio, né? Tô terminando aqui o curso, né? Tô estagiando aqui, quero ser contratado. Ele falou assim, ó, todo mundo que é contratado aqui faz engenharia de segurança, né? Faz a pós. Aí eu pensei, vixe, vou ter que fazer essa pós, né? Minha mãe começou pagando no início, né? E depois eu fui ajudando ela, né? Aí eles falaram, não, mas pode ficar tranquilo, se você se comprometer, se disser que vai querer ser contratado, aí eu pensei, é lógico que eu quero ser contratado. Então a gente vai pagar o curso para você. Aí, opa, onde é que eu assino? Então, pelo menos esse curso eu ganhei ele, né? E aí prestei serviço, né? Trabalhei lá nesse escritório. Porque assim, a segurança, pessoal, ela é fundamental para qualquer área, seja área técnica, né, área técnica da elétrica, seja área da engenharia. Nós termos a certeza e também conhecimento técnico para emitir opinião técnica, né, laudo, essas coisas. Inclusive, vou fornecer alguns exemplos de laudo, se eu não me engano, acho que é da primeira atividade que a gente vai analisar também, tá? Então, só para a gente com esse plot aqui, ó, próxima aula, por que que eu já apresentei para vocês o 5410 e já vou pedir para Flaviane colocar ela disponível para vocês. Porque vocês precisavam saber da onde que ela veio, né? Como é que ela foi criada, né? Agora você sabe que tem o I3E. O I3E é o que gerou a norma original, tá vendo aqui o original aqui em inglês, né? Foi traduzida pelo português, para o português, né? Brasil, o pessoal colocou, deu um número e aleatório, né? Eu nem sei qual que é o número da original aí. Deu o número, chamou de 5410, falou: olha, aqui a partir de agora, todo o padrão aí de instalação elétrica de baixa tensão, né? Vai ser essa norma que é a NBR 5410. Essa versão aqui que eu tô mostrando para vocês é a de 2004. Isso mesmo. É a versão de 2004. Eu não me lembro qual que é a última versão aí, tá? Aí eu vou pedir para instrutor orientador aqui, né? Acessar lá, que ele tem acesso, né? E para eu colocar essa norma, né? Pedir para Flaviane colocar ela disponível para vocês, tá? Porque aí, ó, aí essa situação aqui, ó, ela tá falando o seguinte, ó, conhecendo a tabela 39 e 47, a gente vai inspecionar, né? Agora que vocês sabem o que que é, quem que é a 5410, né? E associando os conhecimentos, né? Aí a gente vai começar a lapidar esses conhecimentos aí na próxima aula, né? Aí já vamos ver qual que é a situação, o problema, ó. Por falta de condutores de 1,5 para circuito de iluminação e por não querer perder tempo em sair para comprá-los, Felipe resolveu utilizar condutores de 6 milímetros, os mesmos utilizados em instalação de chuveiro. Ele ainda enfatizou, ó,
ele não tinha, em resumo, ele não tinha condutor de 1,5. E daí ele, para não sair para comprar mais, ele resolveu usar um pedaço lá. Aqui não fala a quantidade que ele queria, tá? É aquela história. O de um, aí, ó, o colega dele chegou e deu pitaco lá, ó. Maurício, seu colega de trabalho, disse que esses condutores não podiam ser utilizados no lugar de 1,5, né? Pessoal, a certeza que a gente tem é que quanto maior a bitola do cabo, né, ou seja, a grossura dele aqui, mais corrente ele suporta, tá? Então, o que o colega de trabalho, já dando spoiler aqui, o que o colega dele de trabalho falou foi uma besteira. Por quê? Porque ele pode utilizar sim, tá? Inclusive, o de 6 milímetros, ele suporta muito mais corrente do que o 1,5. Já dando spoiler, pessoal, o condutor de 1,5, ele é recomendado, bitola de 1,5, a partir de 1,5 para instalações de iluminação, tá bom? Então já fica essa dica aí para a próxima aula. Ó, diante dessa situação, discuta com seus colegas sobre, né, a gente vai discutir na próxima aula, né, para vocês responderem, sobre a decisão de Felipe e a intervenção do seu colega, né? O colega falou besteira, tá? Ele suporta, viu? Mas existe um motivo, né? Eu vou falar na próxima aula, né? Existe um motivo dele poder usar, mas também existe um motivo que não é necessário para ele utilizar. Eu até dei indícios agora na minha fala, né? Na minha fala anterior, do porquê que ele não precisaria usar, tá? Beleza? Só vou deixar no ar. Às vezes, se for um pedacinho pequeno, beleza. Mas se for muito cabo, não compensa, viu? Mas fica a dica, né? Inclusive, ele não falou nem que tipo de circuito. Você reparou aí, ó? Depois você lê de novo, ó, por falta de condutor, só falou que tá faltando condutor de 1,5. E aí ele ficou com preguiça de sair para comprar, viu que tinha um de 6 milímetros, ele, opa, vou utilizar esse e vou colocar. E o colega dele falou, não, esse aí, ó, de 6 milímetros passa corrente, o que ele falou, ó, não pode utilizar o de 1,5 o porque eles consomem, né? No caso eles, ele está falando de 6 milímetros, porque os 6 milímetros consomem mais energia. E não é verdade, viu? Consumo de energia aí é potência em função do tempo, viu? Ou seja, consumo de energia é você ligar. Independente, o que ele falou aqui foi meio besteira, tá? Mas próxima aula a gente comenta sobre isso. Beleza, pessoal? Dúvida aí, pessoal? Rony, Arthur, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá aberto o microfone, viu? Se vocês quiserem perguntar aí. Não? Paulo Henrique, Vinícius. Então tá, pessoal. Vou deixar renderizando a aula aqui, tá? E até amanhã vai estar disponível para vocês, beleza? Eu vou dar uma olhada na FO aqui e vou publicar ela, tá? Ou sim, Adenilson, pode falar aí. Denilson, eu acho que tá aberto aqui. Deixa eu ver se tá. Deixa eu ver se... Sim, tá aberto, viu? O microfone. Bom, eu acho. Ah, não. Oh, foi mal, viu? Não tava aberto. Eita. Acho que agora tá. Tenta aí, Adenilson. Queria Eu falar ju... nada não, só ah, apertei eu... aqui, ah, foi eu mal. jurava que tava aberto. Foi mal, gente. Eu achei que tava aberto o microfone. Tava não, tava travado aqui. Desculpa aí. Então, vou deixar renderizando aqui, tá? Aí até amanhã vai estar disponível para vocês. Fiquem com Deus, viu?